Julgamento do ex-companheiro Paulinho. – 24 de setembro de 1969. 1. A denúncia. O comando da VAR Palmares nomeou este tribunal revolucionário para julgar o companheiro Paulinho, contra o qual pesam as seguintes acusações. A. O companheiro Paulinho aceitou cumprir uma tarefa cujo desenvolvimento era vital para o processo revolucionário, pedindo desligamento da organização na véspera do desfecho da tarefa, comprometendo irremediavelmente o cumprimento da mesma. B. O companheiro Paulinho encaminhou paralela e clandestinamente seu desligamento da organização com fuga para o exterior. C. O companheiro Paulinho faz à organização proposta de manter-se como aliado durante 1 ano, com direitos e sem deveres, fora da disciplina da organização, mas dentro de uma tarefa fundamental, utilizando seus conhecimentos dos instrumentos de cumprimento da tarefa numa tentativa de chantagear a organização. Comando Nacional, 31 de agosto de 1969. 2. As condições do julgamento. Antes de iniciar o julgamento, o tribunal decidiu analisar as condições de seu funcionamento, a fim de determinar se estavam satisfeitas as condições mínimas para um julgamento válido. As condições foram as seguintes. A. O julgamento se daria na ausência do réu, por dificuldade de aparelho e de controle do próprio réu. B. O réu seria representado por uma pessoa encarregada de sua defesa, devidamente instruída dos fatos e dos critérios do julgamento do TR, ou Tribunal Revolucionário. C. As testemunhas seriam ouvidas diretamente quando possível, podendo todas apresentar testemunhos escritos respondendo às perguntas do tribunal ou espontaneamente. Considerando que a organização está em luta, atravessando momentos difíceis e considerando que o réu conhecia as dificuldades em que nos debatemos, o TR decidiu considerar as condições mínimas para a validez do julgamento preenchidas. 3. Os critérios do julgamento. O TR não podia usar para o julgamento critérios burgueses e nem critérios utilizados em países socialistas, onde o poder está bem estabelecido. Conforme os momentos e as situações que atravessamos, devemos ser mais ou menos rígidos, de nada valendo critérios absolutos. O TR procurou, pois, redefinir critérios baseando-se na moral revolucionária e em concepções marxistas da justiça. A análise foi a seguinte, : Justiça revolucionária é, antes de tudo, uma justiça que redefine os seus critérios em função da história. Para a justiça burguesa não faz diferença se quem roubou é pobre e roubou para comer ou se é rico. Não faz diferença também em função das consequências específicas do ato. Quem roubou de um playboy desocupado e quem rouba de um pai de família em necessidade é julgado da mesma maneira. Roubo é roubo, diz a lei burguesa, que é cega. Para o revolucionário, a igualdade perante a lei é um imperativo e não uma fórmula vazia. E para levá-la à prática, devemos levar em conta a situação em que os atos julgados se deram. B. As consequências objetivas destes atos. C. A consciência que o acusado podia ter destas consequências. D. A intenção do réu ao cometer estes atos. Cumpre, então, explicitar estes 3 critérios. A. O primeiro critério permite-nos não esquecer, ao realizarmos o julgamento, toda a situação atravessada pela organização na época dos atos, internamente e frente ao inimigo. B. O segundo critério introduz no julgamento dos fatos as suas consequências objetivas. Pequenos erros podem ter resultados catastróficos e não é correto julgar o erro isoladamente. C. O terceiro critério limita o segundo. Devemos julgar o fato com as suas consequências objetivas.
mas na medida somente em que o réu podia prever estas consequências. Se por deficiência de instrução, informação ou experiência, ou ainda por mau encaminhamento nos órgãos superiores, o réu não podia prever as consequências, não pode ser por elas responsabilizados. D. O quarto critério introduz a realidade subjetiva do acusado, distinguindo a. O caso disciplinar, que, sem prejuízo da gravidade da pena, ocorre quando o militar bem intencionado erra. A boa intenção não é desculpa, mas modifica indiscutivelmente o caráter do julgamento. B. O caso doloso, no qual o acusado prejudica a organização com o fim específico de ajudar o inimigo, caracterizando como traição. C. O caso doloso, no qual o acusado prejudica a organização conscientemente, mas para satisfazer fins próprios e não para ajudar o inimigo. A estes critérios, que não são absolutos, pois definem tão somente o que deve ser levado em consideração para o julgamento, o TR acrescentou as considerações seguintes. A. Que não se tratará de elevar o moral da organização ou de dar exemplo às custas do acusado. B. O acusado será julgado em função das regras e leis revolucionárias que se possa presumir que ele conheça realmente e não de regras decididas para o caso específico. C. A pena tem caráter não punitivo, mas de proteção ao movimento revolucionário, entrando como consequência objetiva o mau exemplo dado pelo acusado. D. O tribunal revolucionário levará em conta a sua própria inexperiência e o fato de ser este o primeiro realizado dentro da organização. 4. O relato dos fatos. O relato dos fatos baseia-se nos depoimentos de 8 testemunhas ouvidas. Todas as testemunhas que podiam esclarecer os fatos foram ouvidas ou consultadas por escrito. Foram separados os fatos objetivos das apreciações subjetivas das testemunhas sobre o acusado. Dados objetivos, 2 pontos, entre parênteses, foram excluídos pormenores ou até trechos por razões de segurança, mas sem alterar o sentido geral. Fechada parênteses. Paulinho, originário da Polop, é militante antigo, tendo já se relacionado com o partidão durante o curso secundário. Ninguém tem dados seguros sobre seu recrutamento, que teria sido feito pelo Xavier. Chegou a participar, embora indiretamente, do processo de luta interna que levou ao rompimento com a direção da PO. Em fins de 67, participou ativamente do grupo Guardando Quadros Queimados. Já na VPR, era encarregado da instrução no manejo de armas, mostrando-se instável nos pontos. Em junho de 68, faltou a uma série de pontos para ação armada. Provocou assim o adiamento de uma ação repetidas vezes. Na mesma época, contou ao Xavier, apesar de ter-lhe sido ordenado sigilo total, a morte acidental de um civil em ação da VPR, o que provocou, depois da delação do Xavier, o enquadramento de 2 companheiros por homicídio. Na crise da VPR de início de 1969, Paulinho caiu na ilegalidade. Nessa nova situação, teve um comportamento pessoal que será explicitado quando da exposição dos dados objetivos fornecidos pelas testemunhas. Seus gastos com a família eram exorbitantes, segundo a opinião unânime de todos os militantes que entraram em contato com ele na época. Não mudou os seus hábitos de vida na nova situação. Após as quedas, ficou num aparelho no litoral, jantando em restaurantes luxuosos com a família, quando outros companheiros passaram necessidades. Pouco depois, já provido de documentação nova, ficou encarregado de procurar um aparelho para sua mulher e filhos. Paulinho não encaminhou a procura do local e visitava a família sem autorização. Cerca de 15 dias depois, trouxe toda a família para o aparelho da C, instalando-se aí sem autorização alguma. Numa discussão com M,
Paulinho afirma que não tem nada contra a partida da esposa para o estrangeiro, entre parênteses, à custa da organização, e que aceitaria inclusive ser mandado mais tarde para a ilha com o fim de fazer alguns cursos. M avisa então o comando da VPR que era necessário tomar muito cuidado com Paulinho, pois este colocava seus problemas pessoais acima da revolução. Paulinho continua no aparelho com a família, mantendo um comportamento negativo. Queixa-se constantemente do isolamento que a O, ou seja, a organização, lhe impõe e de seus problemas para conseguir alojamento. Seu abatimento moral era evidente. Argumentava que queria lutar, mas que não suportava ficar longe da mulher e dos filhos. Quase 2 meses depois do deslocamento para São Paulo, Paulinho não havia providenciado o deslocamento para o local sugerido. Inquirido por B, em presença de sua esposa, Paulinho põe em dúvida sua militância na O, organização. Diz que tinha alguns direitos na O, pois ela o levaria a cair na clandestinidade e para isso a O deveria fornecer-lhe 30 milhões, etc. Após prolongada discussão, decidem entre B, Paulinho e esposa que Paulinho não tinha condições mínimas de militância e, portanto, deveria deixar a O. Esta o manteria o tempo necessário para que ele se instalasse e começasse a trabalhar, pois já possuía documentos legais. A discussão se desenvolveu em clima altamente emocional e Paulinho, encontrando-se tempos depois com o R, protestou contra o seu desligamento, queria, entre aspas, discutir. R concordou que somente a O tinha poderes para desligá-lo e toma a iniciativa de levar o caso ao comando. Nessa época, B precisou do aparelho onde se encontrava Paulinho para guardar armas de uma ação e transferiu imediatamente Paulinho e família para outros aparelhos onde ficaram alojados. Isso porque B tinha certeza que tinham, entre aspas, furado o aparelho. Paulinho passa a encaminhar com R a sua definição com relação a O. A definição de Paulinho como militante, ponto-chave para os encaminhamentos seguintes, foi assim conduzida. R, considerando excessivamente radicais as atitudes tomadas por B em relação ao Paulinho, opinião compartilhada pelo comando da ex-VPR, decidiu dar a Paulinho um prazo, deixando-o à vontade para refletir e tomar uma decisão, levando em conta o deplorável estado psíquico em que Paulinho se encontrava. Passados alguns dias e depois de vários contatos, cerca de 2 semanas, Paulinho comunica a R uma, entre aspas, importante decisão. Dedicar-se-ia totalmente à causa revolucionária, separando-se da família. Para selar essa decisão, havia definitivamente decidido enviar a família para o exterior e pedia a O que se encarregasse disso. Queria um país socialista para que a família estivesse em segurança, para que os filhos recebessem educação socialista e finalmente achava que somente com a separação física poderia romper na prática a ligação emocional que o impedia de se dedicar totalmente às tarefas revolucionárias. Acrescentou que sabia que queria sentir enormes saudades, mas que depois se acostumaria. Pediu também que a viagem da família se fizesse no menor prazo possível. Estas colocações convenceram R de que Paulinho demonstrava objetivamente determinação de continuar na militância e decidiu então por sua permanência. Enquanto se providenciava a viagem, Paulinho apresentou a área bem situada para diversos trabalhos importantes da O. A O considerou a localização ideal e encarregou-se uma turma para realizar o trabalho. Quando se ultimavam os preparativos para a viagem da família e nos contatos com R, Paulinho manifestava-se vacilante e sem disposição de ir ao campo. A posição de R
era de que, por razões de segurança, ele teria que ir de qualquer jeito, nem que fosse para depois ser forçado a ficar, pois ninguém pode abandonar uma área para ele aberta quando ali ficam companheiros. As discussões que se desenrolaram nesta época no comando mostram que, neste nível, já se tinha plena consciência de que Paulinho não reunia as mínimas condições para ser deslocado e realizar na área nova o trabalho do qual era encarregado. No entanto, a tarefa foi encaminhada, com compras de viaturas, deslocamento de companheiros que iriam viajar e etc. À medida que se aproximava a data de partida, Paulinho começou a adiar, protestando que não tinha recebido os mantimentos que estava encarregado de comprar. Chegou-se, todavia, a um momento em que não se podia adiar mais a partida, inclusive por razões de segurança. O encarregamento da tarefa, chegando para os encaminhamentos finais e já sem contato com a organização, encontrou um companheiro que lhe informou que o Paulinho tinha lhe pedido passaporte, aludindo que tinham as mesmas características físicas. Pediram inclusive que o caso não fosse revelado à organização, pois pretendia não mais se deslocar e viajar para o exterior. O encarregado P, no seu primeiro encontro com Paulinho, que foi casual, pois Paulinho faltara a todos os encontros com ele, P não tocou no problema do passaporte, deixando Paulinho falar. Paulinho fala somente nas providências para a viagem da tarefa. Finalmente, P coloca-lhe a partida iminente, dizendo que devia passar os contatos que lhe restavam para o CR. Paulinho se irrita e acaba dizendo: "Não vou mais". Justifica-se em seguida dizendo que estava inseguro, que não se adaptaria ao campo e etc. P lhe explica que suas tarefas não exigiriam sacrifício físico. Diante da situação, P, que tinha uma tarefa logo em seguida, marcou uma reunião para o dia seguinte. Nesta reunião esteve a sós com o Paulinho. No dia precedente havia testemunha. E lhe coloca que, diante dos gastos, 60 milhões, e do estado final dos preparativos, não podia mais haver recuos, e que esta era a decisão oficial da O. Paulinho explica então que tinha amadurecido a sua nova decisão. Inquirido sobre por que tinha deixado os encaminhamentos prosseguirem, já que havia tomado a decisão cerca de 2 semanas antes, Paulinho explicou que não queria causar aborrecimentos à O. Disse já estar encaminhando sua saída do país. P reafirma a decisão oficial, explicando que disciplinarmente era obrigatória a sua ida. Paulinho retrucou então que, marra por marra, também podia ser marrudo. Na segunda-feira, 28 de agosto, houve uma reunião, presente todo o setor. Confirmou-se a decisão do P referente à sua ida, tentando convencer o Paulinho. Este propõe então sua ida, em parte pressionado neste sentido por membros de sua família, mas nas seguintes condições: A iria não como militante, mas como aliado, portanto não sujeito às normas disciplinares e sanções aplicáveis aos militantes da O. B. Exigia sua participação nas discussões de questões de segurança. C. A O lhe entregaria, antes do seu deslocamento, $2.000 para sua saída do país e para ajeitar a vida lá fora. A entrega seria imediata, pois não confiava na O para ter dinheiro no momento em que precisasse. D. Ficaria na área até a saída da primeira turma, já que, segundo ele, sua saída não comprometeria a segurança nessas circunstâncias, já que outros elementos teriam saído. E. O prazo máximo de sua liberação seria 1 ano. Depois afirmou que este prazo seria prorrogável após as devidas discussões. Depois desse prazo, a O providenciaria as condições para sua saída do país. Paulinho repetiu também a sua proposta inicial, que era sua saída imediata do país como alternativa. Esta proposta não chegou a ser discutida na O. P classificou as propostas de negócio e não de propostas. Paulinho acusou o P de intransigência e pediu para falar com outros militantes.
P propõe então que Paulinho leve diretamente a sua proposta ao órgão superior. Paulinho acha desnecessário e sugere nomes de 2 outros militantes presentes na reunião que teriam se mostrado mais compreensivos, que poderiam fazê-lo por ele, já que tinham compreendido bem. Recusou-se também de passar o contato dos mantimentos comprados e para os quais tinha recebido dinheiro, dizendo que se fosse exigido também não se deslocaria. Paralisado assim todo o trabalho, a base encaminhou o problema ao comando, que resolveu nomear um tribunal revolucionário, segundo sugestão da própria base. Dados subjetivos. 2 pontos. Os companheiros informam unanimemente que Paulinho é inseguro, mimado, dependente, sendo bem marcante sua instabilidade emocional. Atribuem, em sua maioria, o caráter de Paulinho à péssima formação em família, que se reflete também na personalidade. Isso não impede que Paulinho tenha praticado atos que exijam grande coragem e disponibilidade pessoal. Paulinho parece ser, pelo que deixam ver os depoimentos, um indivíduo imaturo e pouco apto para enfrentar as responsabilidades que qualquer revolucionário enfrenta em geral. Além disso, sua mesquinhez e egoísmo são evidentes, desprezando os companheiros e sua segurança, e suas preocupações são voltadas mais para si e para a família que para as tarefas da revolução. 5. O julgamento. Os testemunhos concordando, o TR considerou fundadas as denúncias recebidas. As denúncias foram então pesadas em função dos critérios estabelecidos. Critério 1. Situação em que os fatos se deram. O Tribunal Revolucionário considerou o seguinte: 2 pontos. A. Que todos os companheiros que trabalhavam com o acusado estavam inteiramente dedicados às suas tarefas. E o acusado não rompeu com seu compromisso porque outros estavam fazendo o mesmo, e não havia no setor nenhum clima de desorganização. O próprio acusado achava a tarefa importante e o encaminhamento correto. B. A situação geral da O não diferia substancialmente da situação conhecida meses atrás. No conjunto, os militantes da VPR tinham aceito a situação caótica da organização como um fato que devia ser resolvido conjuntamente por todos, não havendo exemplo de companheiro que tivesse decidido resolver a sua situação individualmente. C. A situação da organização frente ao inimigo era difícil, como ainda é. Recentemente ainda um companheiro suicidou-se nas mãos da polícia para não falar. A quantidade de quadros clandestinos e os esforços recrudescentes da polícia e do exército tornaram esta situação particularmente grave, se bem que já tivesse ultrapassado a fase crítica de fevereiro. D. Como precedente, houve na O vários recuos, se bem que nenhum deles se caracterizasse pela forma de procedimento do acusado. O caso da companheira C, que se recusou a entregar o carro da O, que estava em seu nome, tinha provocado a sua expulsão imediata. Quanto ao ex-CBG, que se retirou sem mais palavras da O após uma reunião que definiu a estrutura da VPR, seu comportamento não acarretou sanções. E este item pesou de maneira importante nas decisões do TR. Trata-se da contemporização da organização em relação ao companheiro Paulinho, que demonstrou, desde o início de sua militância, há 2 anos, defeitos morais que tornavam inconcebíveis a sua utilização para a tarefa de tal importância e na qual se deu o recuo. 1. Companheiro Paulinho demonstrou seu comportamento mercenário em relação à política em geral e à organização em particular, sempre falando dos seus direitos, dos seus interesses, esquecendo que esse dinheiro nem sequer é da organização e que somos responsáveis dele diante do povo.
calculava os seus direitos, em termos monetários, em função das tarefas executadas, esquecendo que todo militante tem os mesmos direitos, qual que seja a sua contribuição. Exemplos neste sentido são inúmeros e alguns profundamente mesquinhos. O acusado furou vários aparelhos, a ponto que os companheiros que o aguardavam exerceram sobre ele constante vigilância. O acusado sempre exigiu somas exorbitantes de dinheiro para si e para sua família, vivendo sob pretexto de fachada num luxo que não tinha paralelo com a situação de outros companheiros. Mesmo na fase mais crítica, continuou a visitar seus parentes, apesar de ser elemento procurado. Mostrava as armas da organização agente de sua casa, mostrando seu funcionamento e jactando-se de sua posse. O ato é particularmente grave, pois a ele era confiada a guarda do material mais precioso da O. Fez repetidas vezes propostas incríveis pelo seu conteúdo oportunistas, propostas levadas ao conhecimento do comando, que não agiu por motivos de força maior, época das quedas, mas que deviam ser pesadas quando da decisão recente sobre sua integração como militante. Critério 2. As consequências objetivas destes atos. A. Riscos que vários companheiros procuradíssimos correram ao se deslocar inutilmente. B. A importância da tarefa. As consequências são particularmente graves, pois se trata de uma tarefa indispensável para o encaminhamento da tarefa estratégica. Trata-se também de uma tarefa importantíssima a curto prazo, pois permitirá a saída para um local mais seguro de quadros que vivem em situação precaríssima na cidade. C. O desgaste financeiro foi importantíssimo numa fase em que as finanças só eram recompostas com os maiores sacrifícios. D. Os efeitos sobre a organização foram também profundos do ponto de vista do desgaste moral e da militância. Critério 3. A consciência que o acusado podia ter destas consequências. O tribunal considerou nestes critérios os seguintes fatos. A. O companheiro ocupou cargo de responsabilidade dentro da VPR, tendo sido membro da coordenação do setor logístico. B. Teve vasta prática com aparelhos e normas de segurança, pois esta era sua função principal na O. Devia, pois, escolher as implicações de segurança de uma área no campo, mesmo que tivesse sido proposta a ele. C. O seu tempo de militância e sua prática política são longos. Trata-se, outrossim, de pessoa já de idade madura. D. Conhecia a estratégia da O e a importância dada a encaminhamentos no campo. B. Conhecia a situação de dezenas de quadros queimados na cidade que precisavam ser evacuados. F. Conhecia as normas de militância da VPR, que exigem firmeza de posição que impossibilite recusa e vacilações, e que estipulam sanções disciplinares particularmente graves para o campo. Critério 4. A intenção do réu ao cometer estes atos. A. Todas as testemunhas concordam em estima que não houve por parte do acusado intenções conscientes de ajudar o inimigo. O acusado teve oportunidades demais para causar danos à organização e não as aproveitou. B. Não se trata também de erro bem-intencionado, de engano ou desorientação. Não se trata, pois, de caso disciplinar, no qual o militante seria punido em função das consequências objetivas dos seus atos. C. Ao abandonar a tarefa, o acusado sabia que estava causando danos à organização e ao processo revolucionário, e aceitava essas consequências para satisfazer fins próprios e não do inimigo. O TR considerou que o acusado utilizou a organização para fins próprios. Trata-se, pois, de crime de caráter doloso, mas não de traição. 6. As opções penais. A situação do TR é particularmente grave pelo fato de que não podemos, por razões de força maior, aplicar penas intermediárias. As opções penais consideradas tratando-se do caso doloso foram as seguintes: A. Expulsão simples. B. Expulsão com denúncia. C. Fuzilamento. 7. O veredicto.
Considerando e pensando todos os fatos disponíveis em função dos critérios por ele elaborados, o Tribunal Revolucionário decidiu pela expulsão com denúncia. A decisão foi tomada por 2 votos contra 1 pelo fuzilamento.